Se gritar, chegou o Xandão, não fica um no centrão. Então, diante desses fatos, não dá para ninguém ter alguma dúvida de que a ordem do dia agora será torturar ainda mais o presidente Bolsonaro. Tanto física quanto psicologicamente. O próprio Eduardo Bolsonaro deu uma ótima entrevista no Estadão falando sobre isso. E agora é que é a hora em que as propostas indecorosas vão começar a chegar e também a hora em que nós vamos ver quem é aliado e quem não é. E é mesmo o crime perfeito. Porque quem quiser se reunir com o Bolsonaro para falar sobre qualquer assunto, inclusive sobre 2026, deve primeiro pedir autorização para o Alexandre de Moraes. Ou seja, quem vai fazer o filtro de quem pode ou não conversar com o presidente Bolsonaro sobre a sucessão e, consequentemente, o que poderá ser dito, é o Alexandre de Moraes. Então, Ciro Nogueira está liberado. Tarcísio está liberado. Agora, será que vai liberar pessoas que sejam mais linha dura, que queiram insistir numa candidatura bolsonarista? E é por isso que eu estou defendendo e volto a dizer que o presidente Bolsonaro não está em condições de liderar esse processo, porque não está em condições, como refém, de negociar a própria soltura. Da maneira como as coisas estão postas hoje, as cartas estão na mão do inimigo, na mesa de negociações. Portanto, se nós aceitarmos o candidato que o Centrão quer que o Bolsonaro escolha, que o sistema quer que o Bolsonaro escolha, aqui, seja ele quem for, nós já estamos aceitando a nossa derrota em 2026 antes mesmo das eleições começarem. Significa que nós não teremos eleição de fato. Porque a eleição parte do pressuposto que você pode escolher em quem você vai votar. Não, eles estão anterior a isso. Eles estão escolhendo quem serão os candidatos. Agora, você tem um candidato do sistema versus Lula, estratégia das tesouras. Quem ganhar tá bom. Paulo, você prefere, se você não tivesse a sua doce Natália, digamos que você tivesse uma vida miserável e fosse solteiro, quem que você preferia ter por uma noite? A Margot Robbie ou a Sydney Sweeney? Fala assim, olha, acho que no momento eu tô mais para Sydney Sweeney, mas se vier a Margot Robbie, tá tudo certo. Se você é o sistema, quem que você prefere? Lula ou Tarcísio? Talvez prefiram o Tarcísio, talvez prefiram Lula, mas para o sistema, algum dos dois... A pergunta, e não é uma... Aqui, de novo, não é um ataque, eu não gosto dessa palavra ataque, porque eu acho que isso é o vocabulário do inimigo. Mas não é uma crítica aqui específica à pessoa. A questão é a seguinte: algum destes dois contraria o sistema de alguma forma? Porque eu vejo os idiotas lá do movimento Bumbum Livre, eu vejo até aquele Renato 38, etc. Algumas pessoas, porque o Bolsonaro também não foi contra o sistema. Na verdade, não foi tanto quanto deveria mesmo no primeiro mandato e está sofrendo as consequências disso. Assim como o Trump não foi tanto quanto deveria no primeiro mandato e sofreu as consequências disso. Mas bem mais do que Lula e Tarcísio, com certeza, né? Quem é mais, no cenário político, quem é mais antissistema do que o Bolsonaro? Por isso que eu digo, o bolsonarismo é mais... que às vezes nem o próprio Bolsonaro compreende a extensão do que é o bolsonarismo, porque isso que nós chamamos de bolsonarismo é um movimento popular de revolta contra um establishment, contra um sistema constituído. Sistema constituído por quem? Por uma elite política dentro do Centrão, que centra na sala Michel Temer, Paulinho da Força e Aécio Neves e querem decidir o futuro da anistia do Brasil. Um sistema constituído pelo pessoal da Faria Lima, os banqueiros que estão em guerra civil agora entre si, mas os Esteves e os Vorcaros que bancam escritórios de advocacia dos ministros do Supremo Tribunal, a turma toda que se reúne no Gilmar Palusa, a Rede Globo e o establishment da imprensa
todas essas pessoas e outras, a academia, os professores da USP, as pessoas que ficam um enfiando o dedinho no fiofó do outro na tese, na peça Macaquinho, essas pessoas são o sistema e são contra estas pessoas determinando como que todos nós vamos viver às nossas custas, é contra estas pessoas que o bolsonarismo luta. E nem sempre o Bolsonaro consegue expressar o próprio bolsonarismo de forma perfeita. Por isso que o termo bolsonarismo, como a maioria dos termos em ciência política e ciência social, ele é uma abstração. Né? Ele é uma tentativa de descrever algo disforme, da mesma forma que quando a gente utiliza sistema, não tem um indivíduo, não tem uma pessoa. O Alexandre é um componente do sistema? É claro que é, talvez o componente mais forte. Mas o André Esteves também é? É, claro. A JBS também é? Claro que é. Agora, é também, nesse outro lado, a hora deles prometerem mundos e fundos para garantir que você vai aceitar tudo isso passivamente. Veja, por exemplo, o caso, como eu estava citando aqui, do Ciro Nogueira, que fez o seguinte post no X. Está aqui. O primeiro critério absolutamente excludente do nosso apoio a presidente em 2026 é se comprometer a conceder indulto e perdão ao presidente Bolsonaro, extensivo aos que participaram das depredações do 8 de janeiro. Direto e reto. Quem olha um negócio desse, até de forma desavisada, até acha que o Ciro Nogueira está disposto a ir às últimas consequências para ajudar o presidente Bolsonaro. Ele não aceita um candidato que não conceda indulto e perdão ao Bolsonaro. Agora, minha pergunta é a seguinte: se o Ciro Nogueira está tão empenhado assim, por que ele não trabalha pela aprovação da anistia ampla, geral e restrita? Vocês podem me dizer aí no chat, eu quero ouvir vocês. Digam aí no chat por que vocês acham que Ciro Nogueira não apoia, não trabalha para a aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita. Vejam, ele já está até dizendo que não haverá uma anistia e que em 2026 precisamos eleger um presidente comprometido em libertar o refém. Você sabe por que o Ciro Nogueira não trabalha pela aprovação da anistia? Porque o interesse dele parece muito mais manter o presidente Bolsonaro preso para poder fazer propaganda eleitoral para você votar no candidato dele. E quando você eleger o candidato dele, você tem alguma dúvida de que o Supremo vai derrubar o indulto ou perdão que venha a ser concedido? E aí o Ciro Nogueira vai falar para você, ou o candidato dele, vão falar assim, nós tentamos, mas o Supremo não deixou, isto é um absurdo, não há mais lei no Brasil, não há mais separação dos poderes. E o sistema se consolida ainda mais. E eu não falo isso por um achismo sem base. Vocês querem ver um caso em que o que eu estou descrevendo ocorreu? Olha, não vou nem entrar aqui. Não vou nem entrar aqui no caso do Ricardo Nunes. Mas vejam, é muito democrático um país em que você é condenado antes de ter um processo contra você. Bota aí o vídeo do Ricardo Nunes, Dane-se. Bota aí. Claro, prefeito, o que o senhor achou da decisão de Moraes? Olha, a decisão já estava tomada há muito tempo, antes até do julgamento. Isso aí todo mundo sabe, né? Isso é uma coisa que já estava escrito, todo mundo já estava sabendo o que iria acontecer. Uma decisão que está tomada, tem que ser respeitada. Estamos num país democrático, a respeitar as instituições, mas obviamente já estava decidido. Ok, obrigado, gente. Entenderam?
Entenderam? Ricardo Nunes, eu entrevistei aqui no Paulo Figueiredo Show, e ele disse que não era democrático o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Agora ele diz que a gente está num país democrático e que a gente tem que respeitar as instituições. Claro, é muito democrático um país em que você é condenado antes de um processo contra você, é muito democrático um país que você é condenado por crimes que você não cometeu. E aqui não é nenhuma crítica só ao Ricardo Nunes, não vejo diferença dessa posição para a posição do Tarcísio ou para a posição de todos os outros. Não, é democrático. Então, vivemos num país democrático, né? Tarcísio foi além. Tarcísio disse que tínhamos grandes juristas que garantiam a democracia, o Estado de Direito no Brasil. Então vocês podem ter certeza, a reação vai ser sempre a mesma do Pôncio Pilatos: sou inocente do sangue deste homem, eu lavo as minhas mãos. E assim a eleição vai continuar acontecendo, e certos acordos continuarão precisando ser feitos, mas acreditar no que disse Ciro Nogueira, que se você votar no candidato que o Centrão apoiar, o Bolsonaro vai sair da cadeia, pelo amor de Deus. Quando, né, aquela história, se gritar, pega ladrão, não fica um no Centrão. Quando o Supremo... eu vou mudar a música, né? Se gritar, chegou o Xandão, não fica um no Centrão. Se gritar, chegou o Xandão. Não tem um desses caras. O que antes parecia impossível, agora começou a acontecer. Magnitsky, visto, sanções, bloqueios, pressão real e anistia no horizonte. Mas essa virada só foi possível com o apoio direto de gente como você. E se você quer fazer parte desse movimento de verdade, entre agora em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Apoie com $5 por mês ou se torne patrono Gold com 49 e entre no grupo dos que fazem a diferença. Vai lá, agora.